com 2 celulares, tô fudendo. Vocês estão bem? Como foram as férias? Vejo muitas pessoas novas hoje, graças a Deus. Se você vem de outra igreja, se sinta em casa. Se você é visitante também. Amém? Gente, nosso ano começou muito agitado. Muito mesmo. Todos os dias com encontros, orações, reuniões, cultos. O que mais a gente tinha que fazer, a gente fez. Glória a Deus. Os finais têm muito a ver com os começos. Falei isso na quinta. Quinta nós tivemos nosso culto para líderes de equipes. E nós começamos falando como nós, como líderes, devemos nos portar com essa geração. Nós estamos na Igreja Cristã da Família, formando Jesus em nós. Esse nome é lindo. Essa missão é linda. Nós falamos de 1 Coríntios 12. Nós somos muitos membros, muitas realizações, muitos ministérios, mas um só corpo, um só Espírito que faz através de todos. Uma só geração. Você consegue entender isso? Você consegue entender que você é uma só geração com a pessoa do seu lado? Você é uma só geração. Não importa a sua história, não importa de onde você veio, você é uma só geração. E daqui 30, daqui 50 anos, seremos a mesma geração. Então temos que caminhar em unidade. Então, Igreja Cristã da Família, nós falamos da parte da igreja. Mas e para vocês, o que nós temos? Eu ia falar sobre Cristã da Família, como igreja. Mas Deus tem tocado no meu coração. Tocado forte no meu coração. Porque essa geração precisa entender quem é Cristo e o que é ser família. Mais do que a igreja, entender quem é Cristo e o que é ser família. Nós temos isso no nome. Quero começar lendo com vocês Romanos 12, 1. Vou ler. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Esse capítulo é lindo. Principalmente esses 2 primeiros versículos tem tudo a ver com a minha caminhada e com aquilo que eu vejo neste corpo. Com aquilo que eu vejo em cada um de vocês. A Estela orou aqui sobre sermos posicionados hoje, neste ano. Sermos posicionados. Eu falei sobre sermos uma só geração. Mas uma só geração que está olhando para o quê? Cristo. Uma só geração que tem a mente voltada para o quê? Cristo. Que tem o coração cheio do quê? Cristo. Minha primeira chamada para vocês. Hoje eu quero ser bem objetivo, eu quero que você guarde 2 coisas, mas que você as pratique. A primeira chamada é: seja mais cristão neste ano. Seja mais seguidor de Cristo. Mais seguidor de Cristo.
mais seguidor da sua palavra. Uma vez meu avô estava falando, mas que a Bíblia foi escrita por tantas pessoas, etc, etc. Falei, se eu acredito em um Deus que é acima de todos, eu creio que não há uma vírgula dentro da sua palavra que não passou pela assinatura dele ali. Pode escrever, pode colocar. Esse é o meu Deus. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Jesus que nós seguimos. No primeiro versículo fala: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, em obediência, santo, separado, agradável, aceitável a Deus. Esse é um tempo de santificação. Santificação. Ser separado. Esse é um tempo de cortar o que é velho e santificar o que é novo. Esse é um tempo de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Importa que eu diminua para que a vontade de Deus cresça. Importa que eu diminua para que eu me torne imagem e semelhança do Deus vivo. Nossa única resposta a esse Deus é entregar tudo que nós temos. É a única coisa que a gente pode fazer. Eu te entrego tudo que eu sou. E eu me santifico. Eu me santifico para aquilo que há de vir. Deus quer cumprir grandes coisas na nossa igreja, na nossa vida. Mas a gente precisa se santificar. Esse é o tempo de santificação. Como está a sua vida no secreto? Como está a sua vida quando ninguém vê? Como está o seu coração? Olha o que Paulo continua falando. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Ser cristão é seguir a Cristo. O que Cristo mais fez? Quebrou os padrões deste mundo. Os padrões que eu e você muitas vezes criamos e que não estão de acordo com a palavra. Esse é um tempo de santificação. É um tempo de deixar essas coisas para o passado. É um tempo que não adianta mais um sacrifício um dia e o outro daqui a um mês. Esse é um tempo que nós não podemos viver conforme os padrões desse mundo. Significa que a gente tem que viver dia a dia com Deus. Se a gente fala não para os padrões deste mundo, a gente fala sim para Deus. Não tem meio do caminho. Ou é cristão ou não é cristão. Ou é seguidor ou não é seguidor. É isso que a palavra de Deus diz. Mas e como que eu faço isso? Como que eu ando contra este mundo? Eu sei que temos muitas informações na nossa mente. A gente passa a maior parte do nosso tempo se enchendo de coisas inúteis. Eu mesmo. Mas a palavra diz: deixem que Deus, o Espírito Santo, os transforme pela renovação da mente. O Espírito Santo de Deus. Para a gente viver esse sacrifício diário, essa santificação, é necessário o Espírito Santo. É necessário o próprio Deus dentro de nós. Aquele que fez as coisas junto com Jesus aqui na terra. É necessário que esse Deus entre no nosso coração, transforme o nosso coração, transforme a nossa mente. É necessário viver uma comunhão diária. É necessário tirar de dentro do nosso coração e da nossa mente aquilo que tem nos atrapalhado, para ouvir a voz de Deus. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Ou eu? Quanto tempo faz que a gente não tem um encontro real com o Espírito Santo?
Quanto tempo faz? Nós precisamos viver um cristianismo 24/7. Viver um cristianismo todos os dias, em todos os momentos. Eu não deixo de ser cristão quando eu saio por aquela porta. Pelo contrário, eu teria que ser mais ainda, mais firme, mais forte, mais constante, mais cheio do Espírito Santo. É esse o cristianismo que a gente tem que viver. Cristianismo real. Não só da boca para fora, mas de viver com o Espírito. A gente não se limita ao tempo. O nosso Deus é eterno. A gente não se limita à ideologia vigente, nem à cultura vigente. O nosso Deus é eterno. Não mudamos conforme as gerações. Porque a minha geração é isso, a próxima vai ser assim. O meu Deus é o mesmo desde o princípio até a eternidade. Esse é o nosso Deus. É viver um cristianismo real, 24 horas, por 7 dias da semana. Nós precisamos viver com o Espírito Santo. Nós precisamos nos santificar. Precisamos ter a mente renovada. E como que temos a mente renovada? Através da palavra. Aqui nós acreditamos que toda palavra é verdade. Não importa se eu muitas vezes não entendo, não importa se eu muitas vezes não acredito, toda palavra é a verdade. Foi escrita por Deus e nos dá a direção de como seguir. A Bíblia fala para a gente meditar nela de dia e de noite. É uma vida de comunhão com o Espírito Santo, mas é uma vida de meditar na palavra de dia e de noite. Significa que nem sempre eu vou estar lá lendo a Bíblia, mas aquilo que eu li de manhã ou aquilo que eu li no dia anterior, eu tenho que estar pensando. Quando eu estou conversando com meus amigos, eu tenho que estar pensando. O que eu li? O que a palavra diz? Cada palavra que sai da nossa boca tem que vir de encontro com aquilo que a gente leu na palavra. Tendo cuidado de fazer tudo aquilo que está escrito. Medita na palavra de dia e de noite. E tende cuidado para fazer tudo aquilo que nela está escrito. Tudo aquilo. Não é fácil. Mas é tempo de santificação. E é tempo de mergulhar na palavra. É tempo de ler a Bíblia. Abre aquele livro e fala: Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, hoje eu estou assim, daquele jeito, meu coração é podre, minha mente é podre, mas eu quero ser renovado pela sua palavra. Eu quero ter a mente transformada em comunhão contigo. Não é só vir à igreja, mas é viver uma vida de secreto. É viver uma vida de leitura da palavra. Esse é o tempo. Esse é o tempo de conhecer a Deus. Conhecer aquele que nos salvou. Esse é tempo. Esse é o tempo de rever as nossas atitudes, as nossas decisões, tudo aquilo que foi do passado. Tem coisas boas, tem coisas que nem tanto. O que a gente vai manter para o futuro? O que a gente vai deixar no passado? É tempo de santificação. E esse lugar de transformação nos levará aos frutos de Deus e a ter um bom testemunho. E aí a coisa fica legal. Os frutos de Deus são a 100 por 1. São de um tamanho que você não imagina. O bom testemunho, se a gente der bom testemunho 100% do tempo, seremos sal da terra e luz do mundo. Essa é a vida cristã. Toda boa árvore com bom caráter dará bons frutos. Está falando de nós.
Você está dando bons frutos? Você sonha em dar bons frutos? Não tem palavra que fale uma experiência vivida com Deus de frutificação, daquilo que Ele dá. É pela graça, é de graça, mas temos que nos santificar. Esse é tempo. Os frutos são fazer discípulos de Cristo, evangelizar com ousadia. Você tem ousadia, você tem autoridade para evangelizar, para falar do nome de Cristo, você tem autoridade para falar. O seu testemunho fala mais do que as suas palavras, o seu exemplo fala mais do que as suas palavras. Os seus discípulos, aqueles que te seguem, os seus amigos, eles conhecem a Cristo. Você quer que eles conheçam? É tempo de expandir o reino de Deus. Expandir o reino de Deus com autoridade no nosso caráter, na conduta que vem de Cristo e que é moldada por Ele. E é muito legal seguir Cristo, porque Ele dá o exemplo e Ele fala: se você fizer igual a mim, vai dar tudo certo. Olha que lindo esse versículo, essa passagem. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Família, eu sou filho de Deus. Temos que ser filhos de Deus. Jesus foi à frente. Ele falou: me siga. Queremos ser família. Queremos ser família. E para nós jovens, a Bíblia fala diretamente para nós, como uma geração. E nossa força está não só em ter a mesma idade, mas em permanecer na palavra e andar por revelação. Olha o que fala em 1 João: jovens, escrevi a vocês, porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Ele fala: vocês são fortes, por natureza, vocês têm energia, mas vocês só vencerão o maligno se a palavra de Deus permanecer em vocês. Não tem outra chance. A única forma de vencer o maligno, que já está na nossa mão, é permanecer na palavra. Olha a visão que Deus deu para Joel: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Todo aquele que quiser e falar: Espírito Santo, pode entrar, terá visões e andará por revelação. Você enxerga só isso aqui, só a mim, eu enxergo só vocês. Mas a gente vai ter visões, a gente vai ver aquilo que a gente não enxerga. Já pensou nisso? Você acredita nisso? Saber do próximo passo, saber do fruto do próximo passo, sem estar enxergando. Ver sem enxergar. Os jovens terão visões. Você é dessa geração. Eu quero ser dessa geração. De uma geração que permanece na palavra e anda por revelação. Uma geração que se santifica e fala: a palavra é aqui, todo o resto, Jesus, todo o resto. Geração de jovens apaixonados por Cristo e que vivem um relacionamento profundo com Ele. Quando você ama a Deus, o que acontece? Quando você ama a Deus, o que acontece? Transformação. Você ama o seu próximo. Igreja cristã da família.
somos cristãos e acreditamos na família de Cristo. Renovação da mente. O que você tem ouvido sobre família? Será que está de acordo com a palavra? O que você tem ouvido sobre família? Formando Jesus, o caráter de Cristo em nós, a família, em nós os jovens, em nós os adolescentes, em nós as crianças, formando o caráter de Cristo nas gerações. E olha que louco, Deus é o nosso Pai, e Ele nos deu irmãos na fé. Essa é a sua primeira família. Sua primeira família. Você já tem um pai e você já tem irmãos. Primeiro chamado, seja mais cristão neste ano, mais seguidor de Cristo, mais transformado pela sua palavra e pelo seu Espírito, mais santificado. Segundo, seja mais família neste ano. Seja mais família. Nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, é onde nós somos testados no nosso caráter. Porque é ali que a gente está vivendo o dia a dia. É ali que as pessoas estão vendo o pior de nós, o mais sujo que tem dentro de nós. E é aí que Deus quer que a gente revele a Ele. A força está no nosso exemplo, dentro da nossa casa. Romanos 2, 12, 9 em diante, depois daquilo que eu li, Deus não está mais falando que Ele vai transformar, Ele está falando agora é sua vez, são as suas atitudes, é levar o amor, é viver a palavra e viver o cristianismo. Seja mais família neste ano. Mais família com a sua família de sangue ou de adoção. Seja mais família. Romanos 12 fala: amem uns aos outros com amor fraternal, o afeto familiar. A família é a nossa base. A família é a base do cristão. Isso não é pregado, mas é a base do cristão. E a coisa mais poderosa que pode transformar essa sociedade é a família. São as famílias transformadas. Quer transformar uma sociedade? Transforme uma família. Transforme uma família. Transforme as famílias aí fora. Mas antes de ganhar o mundo, ganhe a sua casa. Comece pela sua casa. Leve a palavra de Deus com exemplo, com amor, com oração. Mais às vezes do que uma palavra. É joelho no chão e oração. Deus, eu preciso de você. Eu preciso de estratégia para ganhar os meus pais. Eu preciso de estratégia para ganhar os meus irmãos. E quando um jovem vem para cá, eu sei que a chance de trazer os pais é muito grande. E ganhamos a família. Transformamos um pedacinho da sociedade. Você quer fazer parte disso? Quer transformar essa sociedade de verdade? Não é só nas escolas, não é só aqui na igreja, mas é nas famílias. Que tem perdido o seu lugar nessa sociedade. Que a igreja não tem falado. Igreja cristã da família. Pregamos a família. Queremos a família, as famílias transformadas. Olha que legal que disse Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa antes, depois serviremos ao Senhor. Não queremos negligenciar a família em nome do serviço. E nem o serviço em nome da família. Eu vou à minha casa. Eu pego meus pais, eu pego minha família e eu sirvo o Senhor. Eu não fico lá. Saia da sua casa. Sirva ao Senhor, mas pegue a sua família. Um pastor falou uma coisa muito legal. Não quero ser como Noé, que salvou a sua família e perdeu o mundo.
Nem como Davi, que perdeu a sua família, mas ganhou o mundo. Eu quero, com a minha família, ganhar o mundo. Exemplos bíblicos. Deus fala a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que ele está falando? Começou na sua família, transformei a sua família, mas em ti, na tua família, serão benditas todas as famílias da terra. É por gerações e gerações. A gente não consegue sonhar isso. Talvez a gente nem esteja vivo para ver os frutos das gerações que virão, através da transformação na nossa família. Mas que eu quero ver isso. Mais família com a nossa futura família, o nosso casamento, os nossos filhos. Qual é o exemplo que desde hoje a gente tem criado para os nossos filhos que virão? Será que eles vão falar: quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe? Eles querem seguir o seu ministério? Querem seguir o seu trabalho? E o exemplo que você tem dado para a pessoa que você gosta? Que namora ou que não namora? Qual é o exemplo? O que você está criando agora, que vai frutificar no futuro? O que é? Honre seus pais hoje, para que seus filhos honrem a você no futuro. Começa desde já. Começa desde já a orar pelos seus filhos. Somos jovens, estamos pensando na nossa família. Mais família com a sua família de Cristo. Nós ganhamos irmãos aqui. E eu vejo que a nossa igreja, todo mundo que entra fala: aqui vocês são família. Eu me sinto em casa, eu me sinto em família. Mas aqui eu quero te falar, é tempo de criar raízes. É tempo de criar raízes. Mais do que se sentir em família. Seja família. Seja família. Seja participante do corpo. É tempo de ser família, de ser ativo no reino. Em Romanos fala: sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Fervorosos de espírito, servindo o Senhor. O Lufê falou dos nossos ministérios. Sirva em um, faça parte, encontre a sua vocação, qual é o seu chamado, quais são os dons e talentos que Deus deu para você, e unicamente você. Romanos fala: pratiquem a hospitalidade, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que chorem. Criem relacionamentos numa pequena família. E aqui eu estou dando os passos práticos. Seja discipulado por alguém, acompanhado por alguém. Eu lembro que nos meus 15 anos, o Murilo, nosso líder, criou uma pequena família, e ele chamou pessoas que tinham uma aptidão, entre aspas, para música. E lá estavam eu, Nick, Bárbara, Projeto Missões, Sara Lucchini, Daniel Lucchini, quem conhece o bailinho, Letícia Segrete, Lucas Segrete, que são líderes lá em Barueri, Rafael Angerami, Gabriel Oliveira. Que geração! Eu me espelho nesses caras, sempre me espelhei neles, mas foi na pequena família que eu realmente conheci eles. Conheci o lado ruim, conheci o lado bom, mas criei relacionamentos que vão durar. E é legal que hoje, aqui só temos eu e o Nick, mas dessa pequena família saíram líderes para as igrejas, pessoas que fazem a diferença. E a sua pequena família? São os líderes da próxima geração? São os líderes que virão? Você conhece a sua igreja? Você conhece as pessoas que andam com você? É tempo de conhecer. Esses são os pontos que me fizeram chegar até aqui, que me fizeram permanecer. E eu quero que vocês aprendam a permanecer também.
Seja mais cristão, seja mais família. Mas antes de tudo, eu quero ler a última passagem para a gente orar. Eu senti que Deus estava me falando, precisa falar de mim. Precisa falar de mim. Essa geração conhece quem é Jesus? Colossenses 1, 13 a 20. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, em que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Você conhece alguém assim? Que poder é esse, meu? Que Deus é esse? E Ele se fez homem para salvar cada um de nós. Está na hora da gente responder a isso. Está na hora da gente ser uma geração que segue a Cristo, que ama a sua palavra, que é santificada.